Olá, amigos, muita luz para todos. Sejam bem-vindos ao Despertar Espírita. Nosso desejo é levar o consolo e as orientações da doutrina dos Espíritos até o seu coração. A você que nos acompanha, obrigada pelo seu carinho. Essa é a TV Nova Luz iluminando o seu dia. Uma noite bem dormida faz toda a diferença em nossa vida. Entretanto, muitos de nós sofremos distúrbios variados que comprometem a etapa do repouso necessária ao refazimento das energias físicas, das energias mentais e espirituais. Se você tem dificuldade para dormir, ou de manter um sono tranquilo, ou ainda, se apesar disso você dorme, mas o repouso não o satisfaz, você pode estar vivendo tanto um problema psicológico, físico, quanto um problema espiritual, capaz de interferir em todas as suas atividades. Como fazer para melhorar esta situação? Posso estar sofrendo de perseguição espiritual? O que acontece com o corpo e com o espírito no momento do sono? Está no ar o Despertar Espírita. O Despertar Espírita de hoje vai falar sobre o momento de dormir. E para tratar deste assunto, convidamos a psicóloga e expositora espírita Luciana Valente. Seja bem-vinda, minha irmã. Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade de mais uma vez estar aqui e colaborando com a causa espírita, passando um pouco do conhecimento na área da psicologia, que é o meu domínio, né? Enfim, é sempre um prazer estar aqui entre vocês. Então, Luciana, vamos lá. Agora vamos bombardear você de perguntas, porque sim, esse assunto é muito interessante. É verdade. O que você tem que falar? Como você iniciaria para nós o ensinamento sobre o sono? O sono é uma necessidade fisiológica do corpo, né? Essencial, assim como a água, assim como a alimentação. O sono ele funciona como um mecanismo de restauração, tanto do nosso sistema nervoso, como no nosso sistema neuromuscular, do nosso sistema endócrino. Durante o sono a gente reprocessa uma série de funções mentais, principalmente a memória. Nós precisamos também do sono para regenerar as nossas células, né? Então, durante o sono, a fadiga muscular ela é restaurada, aquela musculatura é restaurada. Então, toda a restauração do corpo é feita durante esse período tão crucial para a gente, né? E que a ausência desse sono, ou pelo menos a deficiência das horas necessárias, ela leva a quadros, realmente, uma série de quadros, tanto físico como hormonais, como mentais de distúrbios, né? Então a gente tem que ficar muito atento ao sono. Então nós precisamos realmente de dormir, né? Com certeza. Não só o ser humano, né? O sono ele faz parte de toda a cadeia animal, né? Então, verdade, o sono é essencial para toda a cadeia animal. Então a gente não tem como fugir disso, não. Não tem como fugir. E quais são os distúrbios do sono assim, mais comuns? Os distúrbios mais comuns e que hoje são preocupantes, né? Insônia, como primeira, digamos assim, e a mais recorrente. A insônia, os estados alterados de sono, a hipersonia, que é uma condição onde a pessoa dorme muito além da necessidade, digamos assim.
Tem isso também, né? As pessoas dormem além do necessário. Na verdade, aí também é um distúrbio, né? É um distúrbio. Tem uma série de outros, tem a narcolepsia, que é um estado onde a pessoa adormece em vigília, assim, de um estado para o outro. Ela, inclusive, pega a parte de movimentos involuntários. A pessoa pode realmente desmaiar, perder, e são quadros mais que precisam de tratamento mesmo. Aliás, todos, né? Tem as parassonias, como o sonambulismo, o terror noturno, a síndrome das pernas inquietas, que a pessoa movimenta demais o corpo, principalmente as pernas. Olha que interessante, a síndrome das pernas inquietas. É muito Tem pessoas ruim. que dá muita... dá chute, muita pontapé, canelada. coitado de quem dorme com quem tem esse distúrbio, Essa porque síndrome. Realmente é essa síndrome. E tem aquela também de ficar batendo a boca, não tem? Tem o bruxismo, né? O bruxismo ele não é considerado dentro do distúrbio de sono. O bruxismo já é o que eles chamam de provoca a ATM, né? Que ele tem mais uma questão de emocional. Não, é um distúrbio, porque o que acontece? Durante o sono você tem vários ciclos que se renovam, nós passamos por 3 ou 4 ciclos de sono, com estágios de ondas cerebrais distintas, e durante esse período, nós encontramos aí um período crucial para os sonhos, que é o sono REM, movimento rápido dos olhos. Durante esse período, a gente tem o que eles chamam de sono paradoxal. Esse período, a nosso nível de atividade, ele é muito parecido, mental, ele é muito parecido com o estado de vigília. Como se estivesse acordado, né? Por isso que durante os sonhos, às vezes as pessoas até se mexem e tudo mais, enfim. Esse período é um período que tem muita carga emocional. Então, assim, a pessoa que já é muito estressada, que sofre de estresse contínuo, ansiosa, ela tende a, nesse período aí, fazer realmente apertar mais a mandíbula, e como tem um acionamento aí mais da parte neurovegetativa, do sistema nervoso autônomo, ele acaba descarregando isso nessa musculatura aqui da mandíbula. O que a nossa irmã está dizendo, vê se eu estou conseguindo entender como leiga do sono, é que no período REM, quando o olho está... O movimento rápido dos olhos, a gente percebe mesmo, quando nossos filhos estão em sono profundo, você percebe que existe um movimento, até através do olhinho fechado, a gente percebe esse movimento. Então, naquele momento... a gente imagina que a gente está sonhando. Está sonhando, né? Tá sonhando. E esse sonho pode ser tanto um encontro espiritual, no nosso caso que somos espíritas, Sim. como pode ser um encontro com o próprio imaginário dele, com as vivências de vidas passadas. O que você acha? O sonho, ele tem... a gente precisa tentar entender, ao mesmo tempo integrar essas questões fisiológicas da maquinaria humana com as questões espirituais, que normalmente a ciência tende a separar e não dá o devido valor, né, à ciência espiritual. Mas essa questão é uma questão que as duas ciências elas se comunicam muito. Durante o sono, a maquinaria física, que é o sistema nervoso principalmente, ela tem um funcionamento diferenciado. Então, o que acontece? O sonho, ele tem por função fisiológica processar as memórias. Então, tudo que acontece durante a nossa vigília, as experiências, né, tudo que é input de informação que os nossos sentidos captam, eles vão ser arquivados, digamos assim, durante o sono, principalmente no sonho. Então, o sonho ele tem essa atribuição importantíssima para a memória. E aí a gente já sabe, inclusive, que a gente está revendo muitos conceitos freudianos, de Jung, né? Porque eles não tinham acesso à neurociência, e hoje eles estão percebendo, a neurociência está chegando à conclusão que eles já estavam num caminho de realidade para decifrar o conteúdo dos sonhos. Então, os sonhos realmente eles têm a função de tentar pegar tudo, principalmente as memórias emocionais. Nós temos memórias de curto prazo e de longo prazo. O que significa?
Tudo que acontece no dia, nós arquivamos num banco de dados, digamos assim, de memória de curto prazo. E, durante a noite, aquele banco de dados vai ser acessado e restaurado. Aí é que vão entrar as necessidades de guardar, digamos assim, o conteúdo importante na memória de longo prazo. Então, ele sai de uma região do cérebro e vai caminhar para uma outra região. Por isso que durante o sono, parece que o cérebro ele tem um funcionamento muito parecido com o estado de vigília. Toda essa parte de lobo pré-frontal, toda essa parte de córtex, ele é muito acionado durante o sonho. Ou seja, ele traz um conteúdo para ser racionalizado, digamos assim. É uma tentativa de frear os estímulos externos naquele momento, como se dissesse assim, stand-by. Não entra mais nada, que agora a gente tem que rever aqui o que é importante. Tem que processar tudo isso que eu tenho aqui. Processar tudo isso aqui. Então, agora deixa o corpo quietinho. E algumas vivências, não é, Luciana, durante o nosso dia a dia, faz com que a gente acesse alguns registros da nossa memória e que depois se transforma em sonho como resposta. Porque Freud, ele foi muito perto quando ele diz que a gente sonha para dormir. Você precisa processar aquelas inquietações, por isso que a nossa mente é tão simbólica, né? Para encontrar um fechamento. Para poder dormir, né? Repousar. Muitas das vezes são questões com conteúdo muito forte emocional. Então, como eu estava até conversando contigo anteriormente, as emoções muito fortes, elas parecem que faz uma sobrecarga no sistema nervoso. E aí, muitas das vezes, os sonhos não são capazes, numa única noite, por exemplo, de processar conteúdos muito traumáticos, né? de experiências emocionais muito intensas. Então, o sonho, ele tende a dar esse acabamento, às vezes não consegue. Nós vamos atender a pergunta dos nossos ouvintes. Jussara da Pavuna, ela diz: eu tenho o sono muito leve. Qualquer mínimo sonho eu acordo e passo o dia inteiro com a sensação de cansaço. E aí, o que você diz para a nossa Jussara? Provavelmente ela tem ela não consegue atingir estados de sono mais profundo. Lembra quando eu falei de várias ondas e ciclos? Então, provavelmente ela não tem um sono reparador. Por quê? Porque ela não consegue fazer com que as ondas fiquem lentas o suficiente para poder ela repousar e encontrar um estado de total letargia mesmo. Então, assim, eu sugiro que pessoas que tenham problemas de sono não reparador, e realmente procurem. Existe a medicina do sonho hoje em dia, né, que é uma clínica do sonho. Na verdade, a medicina está se voltando com tanta preocupação por esse tema que já criou uma especialidade. Existe um exame chamado polissonografia, que ele vai varrendo. Você dorme na clínica, você é todo monitorado, existem os elétrons que são fixados na sua cabeça. Eu nunca fiz, não deve ser muito agradável, né, dormir cheio de fio. Mas o que acontece? Eles vão monitorar todos esses ciclos de sono. Uma das razões que pode acontecer isso é, por exemplo, a apneia do sono, que é uma das mais que eu acabei não falando sobre os distúrbios respiratórios, tá? Os distúrbios respiratórios fazem parte dos distúrbios do sono. A apneia é um dos principais. As pessoas não sabem que tem apneia quando dormem. Então, a apneia ela é um dos fatores de maior risco, inclusive cardiovascular, de morte súbita e tudo mais. E ela faz muito esse sintoma. A apneia é quando não vai o ar para o porque pulmão, as pessoas, ela não respira. Quando deitam, elas não têm o mesmo acesso do ar. Então, existem algumas camadas lá da laringe, enfim, e isso reduz a entrada do ar. E aí a pessoa tem dificuldade de respirar. Ela não se dá conta, mas o que acontece? Essa apneia acontecendo várias vezes durante o sono vai interromper, porque o organismo entra em alerta. Opa, não pode dormir muito profundamente,
porque existe o risco de parar de respirar. Então, a pessoa, toda hora, ela volta como uma... A lei da sobrevivência, exatamente, como um sistema de defesa aí para a pessoa não adormecer profundamente e realmente poder correr o risco de parar de respirar. Então, eu sugiro que esses problemas que de fato trazem prejuízos às pessoas, prejuízos cognitivos, prejuízos emocionais, porque afeta o humor, a insônia, o nosso plano de saúde, Luciana, prevê esse tipo de exame de uma forma de... A polissonografia, eu não sei te responder essa pergunta, mas eu acho que alguns pode ser que cubra sim. A polissonografia é essencial para quem sofre de distúrbios de sono, porque ali eles vão fazer um diagnóstico preciso e ver o que a pessoa precisa fazer. E antes da gente pensar em qualquer aspecto espiritual, até porque as duas coisas elas caminham juntas. Claro. Nós precisamos isolar os fatores fisiológicos. Então, assim, é importante, porque uma pessoa que não dorme também, ela vai estar num grau de emoção também, porque as emoções não se processam. E aí ela vai entrar num campo, talvez, né, de outros problemas espirituais, porque ela vai abrir digamos assim, uma brecha, né? Porque vai ficar irritada, a pessoa fica irritadíssima, não dorme. Então, Jussara, procura o quanto antes saber o que está acontecendo com você, se você tem apneia, se é um nível de ansiedade muito grande, e quem sabe fazer esse exame, né? Buscar esse exame. Mas nós estamos cheios de participação. Nós temos aqui o Francisco Júnior, de Cajamar, São Paulo. Ele está dizendo: estou muito contente por ter o privilégio de ouvir este programa, que sempre me faz muito bem. Percebo que não consigo me controlar quando adormeço. Sempre mentalizo e faço minhas orações antes de dormir, mas frequentemente sinto-me em espírito visitando lugares que, se eu estivesse em plena consciência, não gostaria de visitar. O que eu posso fazer para controlar esse processo? Um abraço fraterno a todos vocês. Então, agora nós vamos entrar na área do espiritual do sono. O sono, ele permite que o nosso perispírito se desdobre, né? Porque durante a vigília, o nosso perispírito está junto ao corpo. E durante o sono, ele se desdobra, né? E esse processo de desdobramento, ele é involuntário, né? Existem, durante o desdobramento do perispírito, existem experiências no mundo espiritual, né? E que podem ser favoráveis ou desfavoráveis e contribuir para um sono reparador ou não. Tem pessoas que realmente fazem grandes trabalhos espirituais durante esses desdobramentos, e é importante que a pessoa realmente que tem uma mediunidade, de uma certa consciência desse desdobramento, que parece ser esse ouvinte, esse amigo, que ele precisa realmente direcionar para onde ele deseja ir. Provavelmente ele está fazendo trabalhos espirituais. Se ele é uma pessoa que faz todo um ritual de preces e procura estar com a mente fazendo uma higiene dos pensamentos, provavelmente ele aí está fazendo trabalhos espirituais, né? Ele tá seguindo talvez alguns companheiros aí é verdade, meu irmão. Em comunidades que precisam de auxílio, né? Talvez ele não se dê conta de que ele pode estar em condições de fazer esse trabalho de caridade, porque enquanto nós estamos em vigília, a gente tem essa escolha de fazer um trabalho voluntário, de ajudar num centro espírita, de se desenvolver mediunicamente, alguns vão dar passe, mas isso não para por aí, não. Durante o sono, a gente continua trabalhando, né? Então, muitas das vezes, quem está durante a sua vida em vigília, sempre ligado a esses trabalhos, provavelmente vai dar continuidade durante o sono. E existe um processo chamado paralisia do sono, que é muito assustador para algumas pessoas, que é a percepção desse desligamento, do desdobramento, onde a pessoa perde as suas funções motoras, mas ao mesmo tempo
ela não está nem acordada, nem dormindo. Já me aconteceu isso várias vezes. Isso aí é um processo que a medicina, ela chama de paralisia do sono, porque... que a gente chama de transe, né? Que você fica em transe e quando você quer voltar para o seu corpo, você faz tem uma explicação da medicina pelas ondas que elas entram num estado de transição, né? Por isso transe também é interessante, porque acabam falando as mesmas coisas, né? Uhum. Mas a medicina, ela já não reconhece o perispírito, então a gente aqui sabe que durante essa transição das ondas cerebrais, porque a nossa maquinaria e o nosso perispírito estão associados, nossa maquinaria, quando eu falo, é o nosso fisiológico. E aí o que acontece? Essas pessoas, elas ficam muito assustadas, porque elas não conseguem se mexer, elas não conseguem chamar, e é muito assustador, dá uma sensação de morte, que a pessoa perde o domínio sobre o corpo, sabe que está ali, mas não consegue ter acesso ao corpo. Esse é o momento do desdobramento. Esse é o momento exato do desdobramento, só que às vezes acontece isso conscientemente. E eu, Luciano, vou dar uma dica para os nossos irmãos, nossos ouvintes que passam por esse processo. Porque eu aprendi a lidar com esse processo assim, eu grito Jesus. Com todas as forças que a minha alma possa ter, eu grito, Jesus me ajuda, e aí eu volto para o corpo. Porque às vezes você se vê numa situação de estar sendo assediada mesmo por espíritos, sim, claro, que diz que vai te matar, e eles têm uma aparência às vezes aterrorizante, então você olha aquilo e você quer voltar para o seu corpo, né? Aí grita Jesus. É o melhor meio de você voltar imediatamente. Mas Jesus é uma luz que, a luz de Jesus, eu grito logo o chefe. Dissipa qualquer mal, né? Então, assim, sem dúvida, sendo em vigília, sendo na paralisia do sono, gritou Jesus, Jesus, volta. A luz aparece. Nós vamos fazer um rápido intervalo e na volta, Luciana Valente vai responder as suas perguntas. Acompanhe o musical Tempo de Amor, do grupo Alma Sonora do Paraná. O tempo nos traz respostas para tudo, e na incerteza eu fico mudo. Melhor calar que errar. Entenda, o amor é a única saída pra alma às vezes tão sofrida, que está aprendendo a voar. O amor é amor sem você, mas quem será você sem o amor? O amor é amor sem você, mas quem será você sem o amor? O amor é amor sem você, mas quem será você sem o amor? O amor é amor sem você, mas quem será você sem o amor? Um olhar por sobre o mundo, um incansável sopro puro, forçado amor a criar. Se a intuição fosse ouvida e a oração não esquecida, daria até pra explicar. O amor é amor sem você, mas quem será você sem o amor? O amor é amor sem você, mas quem será você sem o amor?
O amor é amor sem você, mas quem será você sem o amor? O amor é amor sem você, mas quem será você sem o amor? E a música vai pelo vento, e a música vai pelo vento, e a música vai pelo vento. O amor é amor sem você, mas quem será você sem o amor? O amor é amor sem você, mas quem será você sem o amor? O amor é amor sem você, mas quem será você sem o amor? O amor é amor sem você, mas quem será você sem o amor? O amor é amor sem você, mas quem será você sem o amor? O amor é amor sem você, mas quem será você sem o amor? O amor é amor sem você, mas quem será você sem o amor? O amor é amor sem você, mas quem será você sem o amor? Obrigado. O lançamento do Clube de Arte este mês é o CD Amigo de Luz, de Ana Cláudia Bittencourt. Este CD é uma declaração de amor àqueles abnegados companheiros que dedicam seus cuidados a todos nós, nossos amigos de luz. Senhor Jesus, desejo tanto. São 12 lindas canções compostas e interpretadas por Ana Cláudia Bittencourt, do Movimento Espírita de Niterói, no Rio de Janeiro. Amigo de Luz, Semente do Alto Amor e Janela do Coração são algumas preciosas composições que o Clube de Arte oferece neste mês ao seu coração. Ligue 0 operadora 21 3017 9800 ou acesse clubedearte.org.br. Clube de Arte, a arte espírita a serviço do bem. Pode ser um ancião. O Clube de Arte traz para você este mês uma promoção imperdível. O CD Mundo dos Espíritos com Geraldo Guimarães, mais o livro Um Caso de Reencarnação de Ivone Pereira, mais a revista Cultura Espírita. São 3 produtos por apenas R$ 34,90. Isso mesmo, R$ 34,90. Ligue agora para 0 operadora 21 3017 9800 e peça já a sua promoção. Ou visite a nossa loja virtual, loja.clubedearte.org.br. Clube de Arte, arte espírita a serviço do bem. Estamos de volta. A loja virtual do Clube de Arte está sempre com descontos. Lá você encontra CDs, DVDs, livros e revistas com conteúdo espírita de qualidade, capazes de levar mais equilíbrio ao seu lar e consolo ao seu coração. Ligue 021 3017 9800 ou acesse loja.clubedearte.org.br e ajude a manter a programação espírita na rádio e na internet. Diana, vamos voltar logo para a nossa entrevista, que tem muitas participações. Diana, de Duque de Caxias, pergunta
Como se livrar de dormir através de remédios controlados? No dia seguinte, quem faz uso de remédios não consegue ter um dia saudável. Como fazer? Como as pessoas que são habituadas a tomar remédio para dormir, o que elas devem fazer para se livrar disso? Isso é um problema muito sério, Lívia, porque esses remédios, normalmente são ansiolíticos ou hipnóticos, né? Às vezes, hipnóticos, eles aprofundam ainda mais o sono. Os ansiolíticos, eles relaxam. Eles deveriam ser usados para situações pontuais, né? De emergência, né? De emergência. Então, assim, quando a pessoa está sobre uma privação de sono tão importante que já está levando a problemas emocionais e riscos de depressão e tudo mais, que, aliás, eu até que depois queria falar um pouquinho sobre sono e depressão, que tem uma relação direta, sono, depressão e ansiedade. E o que acontece? Quando ela acostuma com aquilo, e por isso que são remédios perigosos, porque criam dependência, elas começam a ter dificuldade para encontrar o sono de uma forma natural. Isso provoca um problema bem complicado. Já existem estudos que relacionam o uso de benzodiazepínicos por muitos anos a quadros de demência. Então, assim, é um dos fatores de predisposição para desenvolvimento de demência, inclusive Alzheimer, é o uso contínuo de benzodiazepínicos. Então, isso é uma situação que eu acho que tem que ser cuidada com um olhar assim, médico mesmo, muito criterioso, né? E religioso, né? Sim. Que a religião nos ajuda bastante. Com certeza. O que acontece? Essas pessoas, elas estão já num quadro de dependência que elas vão precisar de alguns recursos adicionais. Então, talvez ir tirando, diminuindo cada vez mais. Ela precisa desenvolver algumas técnicas de higiene do sono, porque a higiene do sono é fundamental. Higiene do sono consiste em você preparar o ambiente, as questões ambientais durante o ritual do sono, você preparar as questões também fisiológicas, como, por exemplo, o que você come, o que você toma, as substâncias que você ingere, as atividades que você faz antes do sono, estímulos de um modo geral. Se você vê televisão, usa computador, se você tem... Enfim, tudo isso faz parte de um contexto chamado higiene do sono. E a maior parte das pessoas nem tem noção do que é higiene do sono. Se preparar melhor para dormir, minha irmã. Verdade. Porque, pensa bem, se você faz uma oração, mas faz uma oração mecânica, se você não introjeta aquilo que você está falando, pedindo realmente uma ajuda espiritual, né? Se você se alimenta em excesso na hora de dormir, se você está extremamente estressada com o seu dia a dia, se você não pratica um exercício físico nenhum, tudo isso favorece a essa insônia, né? Verdade. Que aí você vai correndo buscar um comprimido, que é muito fácil, joga aquilo para dentro, mas é o que a Luciana está nos falando aqui. Isso daí vai fazer com que mais tarde você corra outro tipo de risco. Então tem que acionar a vontade, né, Luciana? Essa tem vontade... que acionar a vontade, exatamente. Tem que acionar a vontade, utilizar todos os recursos mais naturais possível, um chazinho de camomila antes de dormir. Isso mesmo. Enfim, vai utilizando respiração, né? A prece. Os CDs de relaxamento são ótimos. São né? ótimos. Os CDs de relaxamento. É isso mesmo, a música. Tem né? tantos aqui, né? Que a gente pode usar como um recurso de se desligar dos pensamentos, porque também acontece que as pessoas vão para a cama com os problemas e pensando que o travesseiro vai resolver. Né? Nós vamos ter que voltar, porque tem tanta pergunta. Marilene, de Campo Grande. Boa tarde, gente. Eu tenho destruído os meus dentes. Já acordei assustada, percebendo que estava danificando, esfarinhando os dentes. O que posso fazer? Eu estou rindo de esfarinhando porque ela criou uma imagem muito forte, né? Você esfariar o dente. O que eu preciso fazer para amenizar essa situação? Beijos, abraços e muito obrigado pela atenção e carinho.
Eu sugiro que num quadro desse ela procure um dentista em primeiro lugar para fazer uma plaquinha para colocar, porque existem alguns recursos que os dentistas fazem para isso, porque realmente existem lesões assim que pode danificar a raiz do dente, perda óssea e tudo mais. Então, assim, o quadro dela já é um quadro que ela precisa Esfarinhando, né? buscar ajuda de algum recurso externo, né? Aham. Então, como a gente estava falando sobre a apneia do sono, se ela for muito intensa, ela precisa utilizar um aparelho para ventilar. Então, um caso, por exemplo, assim, onde já existe um problema mais sério, tem que ter um recurso externo. Tanto que, assim, essas questões, elas precisam dos dois lados. Criar um condicionamento neuromuscular dessa musculatura aí da mandíbula, como ela trabalhar mentalmente o relaxamento, né? Criar exercícios de relaxamento, que ela precisa, de fato, se desligar durante o sono dos problemas, ela precisa fazer toda essa higiene espiritual também, que é através da prece, através do conteúdo do que ela for ler uma leitura de conteúdo emocional mais positivo durante o sono. Fazer o evangelho no lar também, né? Que isso atrai as vibrações boas. Exatamente. Ouvir música clássica, isso, que traz um padrão vibratório melhor, né? Claro. Temos outra pergunta. A Kátia de Vila Isabel, ela diz, tem um filho de 7 anos que tem dificuldade de dormir e tem o sono muito agitado. Gostaria de uma orientação em relação a essa dificuldade. Nós temos várias razões para o mesmo sintoma, né? Podem ser várias causas. Ele pode ter, por exemplo, problemas respiratórios, e aí durante o sono piorar muito, que aí, se a criança, por exemplo, tem muito problema de rinite, essas coisas, ela vai ficar entupidinha, e aí aquilo vai provocar apneia, porque, assim, provoca mesmo um estado de sono muito irregular, né? Porque é um sono agitado. Então, assim, pode ser isso, pode ser uma questão espiritual também, se ela vai eliminando as causas, né? Então, assim, se ela vê que a criança tem um problema respiratório, ela vai vendo por aí. Pode ser uma questão espiritual, já que a gente bem sabe... Isso é importantíssimo a gente falar, essa questão espiritual. Como que os espíritos podem interferir no nosso sono, no nosso sonho, e, de uma certa maneira, interferir nas ações do nosso dia a dia. Fala para nós sobre isso, Luciana. Isso é de suma importância, porque nesse desdobramento, quando a gente começa a atingir estados de sono mais profundos, onde o corpo já começa, o perispírito já começa a se desdobrar, esse momento, e muitas das vezes, a maioria das vezes, nós não temos consciência, né? A não ser quando a pessoa desenvolve técnicas que a projeciologia ensina. Para ser consciente. Para ser consciente, mas a maioria das vezes ela faz isso de forma inconsciente. Nesse momento, ela começa a ter acesso ao mundo espiritual. Então, os acompanhamentos que ela tiver, se forem os espíritos protetores, espíritos iluminados, ela vai ter acesso. Ela pode visitar, como eu falei, visitar colônias, ou ela pode ter também presenças de obsessores que durante esse momento vão influenciar de forma subjetiva tanto o conteúdo do que ela sonha, como todos os aspectos que vão estar relacionados ao emocional. Então, é como se o perispírito é uma forma de ser sem as nossas vestes, sem os nossos escudos. E aí, ele ali pode ser realmente acessado por outros espíritos, né? É verdade, porque a nossa mente, ela é muito simbólica, né? E aí os espíritos podem trazer símbolos, eu já vivenciei isso, baseado nas suas preocupações diárias. Por exemplo, se você é uma mãe extremamente preocupada com seu filho, a ponto de ser daquelas super protetoras, e você pode, à noite, receber quadros espirituais
maximizando É essa violência que existe. Então a mãe fica com aqueles sonhos terríveis, estão matando meu filho, estão perseguindo meu filho. Então esses tipos de pesadelos, né, que a gente chama, pode ter a influência dos espíritos, não, Luciana? Com certeza. Tanto esse acesso, né, ao conteúdo mental, né, e ali criar embaraços e situações que vão realmente dar uma dimensão muito maior aos conteúdos emocionais já conflitantes, como realmente, muitas das vezes a gente sabe que tem quadros assim mais sérios, né, de uma influência mesmo muito presente ali de espíritos maléficos, ou espíritos que, enfim, tem ainda com a nossa dor, né? Assim, que de fato assim, podem trazer grandes prejuízos. A gente precisa, durante o sono, criar esse escudo, já que a gente se vê assim meio desprotegido espiritualmente nesse momento, criar esse escudo antes de dormir, de forma consciente, pedindo ao nosso anjo guardião que nos proteja, que conduza o nosso perispírito para contato com seres iluminados, que a gente possa estar protegido, ou que se nós tivermos que fazer trabalhos espirituais, porque temos missões, que sejamos conduzidos por espíritos benfeitores que nos acompanham. Então, assim, é muito importante a gente se preparar antes do sono para poder evitar esse tipo de acesso, porque é um acesso assim muito. Durante os processos obsessivos, eles são implantados, digamos assim, durante o sono. Durante o sono. E é interessante, outra coisa que eu acho importante, relevante te perguntar, tem pessoas que acham que tem sonho premonitório. E muitas vezes esse sonho premonitório não é, na verdade, sonho premonitório, é um assédio espiritual. É verdade. Né? E ela já acorda assim, ai não, eu tive um sonho que o meu marido estava com outra, ou eu tive um sonho que o meu chefe me demitiu, eu tive um pesadelo. Isso não é sonho, isso é pesadelo, né? Mas ela fica imaginando que aquilo seria um aviso. E os sonhos premonitórios são muito raros. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre esses pesadelos, para a pessoa se vigiar e não achar que isso vai acontecer. Porque aí, se ela predispõe a mente a essa influência, ela se torna um domínio, né, desses espíritos. Leila, eu sempre considero que a gente associa as questões psicológicas às espirituais no campo das emoções e no campo das ideias, né? Então, assim, a pessoa que emocionalmente está abalada, vou te dar um exemplo, por exemplo, que é uma área que eu profissionalmente atuo, que é o estresse pós-traumático. Se a pessoa passa por um evento muito traumatizante, e eu já expliquei que o sonho também tem a função de processar memória, e memória, qualquer coisa, desde um aprendizado de matemática, português da criança até qualquer experiência que a gente tenha, ela tem um impacto sobre aprendizado, né? Sobre o aprender sobre o mundo. Então, essas experiências traumáticas, o que acontece? Elas têm um conteúdo emocional muito intenso. E aí, por que, por exemplo, durante um dos sintomas do TEPT, né, que é o transtorno do estresse pós-traumático, são pesadelos recorrentes. Então, assim, pelo olhar da psicologia, da psiquiatria, da ciência, os pesadelos, eles são reflexos de conteúdos emocionais intensos que ficam tentando ser processados, né? Como é que a gente associa isso às questões espirituais? Essa pessoa, ela como a gente falou que o nosso perispírito, como ele é um intermediário entre a nossa maquinaria e o nosso espírito etéreo, né, ele carrega as emoções. Ele está ali também, ele tá totalmente quase com aquelas emoções aderidas, né, a esse corpo, ao perispírito. Então, ali, essas emoções turbulentas,
elas vão estar, digamos assim, como feridas abertas para os acessos As ações dos as espíritos, ações né? dos espíritos. Então, assim, realmente, uma pessoa, por exemplo, que sofre um transtorno de estresse pós-traumático, ela tem que ter, por exemplo, um acompanhamento espiritual junto com, o seu tratamento psicológico, muitas das vezes até médico, dependendo da situação, porque é durante esse período de sono que normalmente ela não consegue chegar a esse processamento correto e mais tem esses acessos, essas interferências espirituais. Então, eu diria que tudo que vem da área das emoções tem que ter um tratamento especial, porque é onde abrem as brechas para o mundo espiritual. E aí a gente sabe que as emoções perturbadoras, elas desalinham o nosso perispírito, os nossos chakras, e aí abrem como se fossem brechas mesmo para esses acessos. Quantos conhecimentos, né, meus irmãos? Você vê que quanta coisa nesse nosso diálogo tão informal a gente está aprendendo com relação à necessidade que a gente tem de dormir, né? Então, o Roberto Carvalho, tem mais uma pergunta. Roberto Carvalho, de Irajá: quero parabenizar o programa, que está de excelente qualidade, e por estar nos auxiliando com diversas coisas que não sabemos. Qual a orientação que vocês dariam para quem faz uso de medicação controlada há mais de 15 anos e está tendo problemas de perdas de memória do presente e do passado? Então, meu irmão, essa pergunta você teria que ir no consultório da Luciana. Na verdade, ele tem que procurar um neuro mesmo, né? Porque aí é uma questão neurológica. Existe, eu não sei a idade dele também, né? Então, essa questão que eu falei da demência, o primeiro quadro da demência... É Roberta, é menina, é moça. Tá. E a Roberta, eu não sei a idade dela. Por ela estar fazendo uso há 20 anos? 15 anos, 15 anos, Então, assim, ela tem que procurar um médico e ver a possibilidade de ir retirando esses medicamentos, para que isso, pelo menos, se estagne, para não avançar. Aí você tem perda de memória associada eu falei que a predisposição, pior ainda, com o uso dos benzodiazepínicos. A gente não pode dizer que o benzodiazepínico é o único fator que provoca demência precoce, por exemplo, mas que ele é um dos fatores... que é um dos fatores importantes, Então, ela buscar aí uma reabilitação, eu sou um pouco suspeita, porque eu também estou me formando em neuropsicologia. Então, a reabilitação neuropsicológica, que faz um trabalho bem forte em reabilitar a memória, e ela procurar um tratamento médico para substituir essa medicação por algo mais natural, que ela faça um trabalho também junto às questões de ansiedade e tudo mais. Eu fiquei de falar uma coisa muito importante, que eu acho que vale a pena, se der um tempinho, que foi a questão dos quadros de depressão, de ansiedade, vinculado a distúrbios do sono. A gente tem que tomar muito cuidado, porque a depressão, ela tanto provoca insônia, como a privação do sono provoca a depressão. Então, assim, é muito importante estar atento à questão do sono, inclusive como prevenção desses distúrbios. Porque a depressão hoje alcança índices assim absurdos, de doença terrível, né? Que é realmente. A depressão é uma doença que faz com que a pessoa pare. É verdade. Né? Ela estaciona. Ela pode perder uma reencarnação com esse processo de depressão. Então, é muito importante você falar mais um pouquinho sobre isso. O que acontece? Sabe-se que as pessoas com depressão, elas têm um ciclo do sono alterado. Então, elas têm muito mais o sono REM. E lembra que eu falei que o sono REM é um sono paradoxal? É o sono que mais carrega conteúdo emocional. Né? E aí, o que acontece? Essas pessoas, elas têm pouco sono não REM. E essa diferença do ciclo do sono, ela também leva a um cansaço. Né? E a um despertar precoce. Muitas das vezes acordam às 4 horas da manhã, não conseguem manter o sono, ou então têm dificuldade para dormir. Então, assim, a depressão ela é uma comorbidade comum com a insônia, tá? Tanto como uma causa como um efeito.
Tá? Então, antes de desenvolver um quadro de depressão, se você tem insônia, por favor, fique atento, porque senão você vai acabar levando um quadro de depressão. Isso é inevitável. É verdade, né, Luciana? E quando começa com a insônia, às vezes já tem um quadro ali leve, que dá para você reverter facilmente. Olha, nosso tempo já terminou e você vai ter que resumir nas suas palavras finais um conselho bem dado aos nossos irmãos que nos ouvem, para tomar esse cuidado todo, sai para trabalhar, o trabalho no bem. É verdade. Eu resumo assim, sai de você, meu irmão, vai trabalhar no bem, que essas coisas ficam menores, né? Mas a palavra é sua. Então, já que você pegou por aí, a gente vai seguir a sua linha de raciocínio. O que acontece? Nós precisamos estar ocupando e tendo objetivos na vida. E à medida que você trabalha e executa as coisas, o próprio corpo ele vai pedir um momento ali de repouso. Então, por exemplo, o sedentarismo, sedentarismo é péssimo, né? Porque eu digo sedentarismo não só das atividades mentais, mas atividades físicas. Então é importante fazer uma atividade física, é importante fazer uma alimentação saudável, tudo isso interfere no sono. E principalmente a pessoa também pode e deve fazer um trabalho pelo bem, porque isso já vai fazer com que a sua consciência, se você tem falhas, se você tem situações que te geram ansiedade, situações mal resolvidas, você vai ocupar sua mente desenvolvendo suas virtudes, fazendo com que você consiga dormir aí, tendo um sono tranquilo, com a consciência limpa, como se diz, né? E aí as pessoas, sim, com a consciência pesada, não conseguem dormir. Então, procurem fazer o bem, que o sono vai melhorar. Isso, muito obrigada. Chegamos ao final do Despertar Espírita. Agradecemos a companhia de todos, agradecemos muito você pelo seu carinho, a sua participação. Muita paz para todos e até a próxima. O lançamento do Clube de Arte este mês é o CD Amigo de Luz, de Ana Cláudia Bittencourt. Este CD é uma declaração de amor àqueles abnegados companheiros que dedicam seus cuidados a todos nós, nossos amigos de luz. Senhor Jesus, desejo tanto. São 12 lindas canções compostas e interpretadas por Ana Cláudia Bittencourt, do Movimento Espírita de Niterói, no Rio de Janeiro. Amigo de Luz, Semente do Alto Amor e Janela do Coração são algumas preciosas composições que o Clube de Arte oferece neste mês ao seu coração. Ligue 0 Operadora 21 3017 9800 ou acesse clubedearte.org.br. Clube de Arte, a arte espírita a serviço do bem. O Clube de Arte traz para você este mês uma promoção imperdível. O CD Mundo dos Espíritos com Geraldo Guimarães, mais o livro Um Caso de Reencarnação de Ivone Pereira, mais a revista Cultura Espírita. São 3 produtos por apenas R$ 34,90. Isso mesmo, R$ 34,90. Ligue agora para 0 Operadora 21 3017 9800 e peça já a sua promoção. Ou visite a nossa loja virtual, loja.clubedearte.org.br. Clube de Arte, arte espírita a serviço do bem.